noite. Que a paz do nosso Mestre Jesus Cristo se faça em nossos corações, agora e sempre. Então, vamos agora iniciar a nossa palestra, para assim podermos dar início aos trabalhos desta noite aqui na nossa casa. Infelizmente, dado a situação da pandemia que se encontra o planeta, muitas coisas estão mudando, estão sendo feitas de forma diferente. E aqui na nossa casa também, estamos tendo trabalhos mediúnicos. A diretoria aí teve que adaptar os trabalhos à situação. E antes da palestra, eu gostaria de lembrar os amigos presentes alguns avisos que tem aqui. Voluntários, psicólogos, pessoas que sejam preparadas, psicólogo, e que possam dispor de algumas horas por semana para atender pessoas carentes no lar Irmã Dirce. Então, os interessados podem entrar em contato aqui no centro com a Edna, às terças e sextas-feiras, à noite, às 19 horas. Às terças-feiras. Então, às terças e sextas-feiras à noite, às 19 horas. E terças-feiras e quinta, à tarde, às 14 horas. Então, aí, agradecemos desde já a colaboração daqueles que puderem desempenhar essa atividade. E também a campanha de alimentos que continua, porque a situação da pandemia torna tudo mais difícil, mas as pessoas necessitadas, que já necessitavam, diante da situação, necessitam muito mais. Então, aqueles que puderem e que desejarem colaborar com produtos alimentícios, arroz, feijão, óleo, leite, macarrão, açúcar, café, farinha de trigo, farinha de mandioca, molho de tomate, sal e outros alimentos necessários para formar a cesta básica, que serão distribuídas às famílias que são atendidas pelo lar Irmã Dirce. E da mesma forma também continua a campanha das fraldas infantis descartáveis. Então, todos aqueles que puderem colaborar com fraldas infantis de tamanho médio, que serão para as mães, mães de bebê que tem no lar Irmã Dirce. São mães carentes que fazem acompanhamento durante a gestão e que ganharem enxoval. Aqueles que puderem colaborar, desde já os agradecimentos da casa. Agora, então, vamos à nossa palestra de hoje. Lembrando que a finalidade da palestra é exatamente fazer com que nós tenhamos a nossa atenção voltada para o lado espiritual. E assim, então, nós, nos desligando das coisas materiais, podemos facilitar o trabalho dos nossos irmãos e amigos espirituais. E, então, para a noite de hoje, do Evangelho segundo o Espiritismo,
o capítulo 17, sedes perfeitos, caracteres da perfeição. Amai aos vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Porque, se somente amardes aos que vos amam, que recompensa tereis disso? Não fazem assim também os publicanos? Se unicamente saudardes aos vossos irmãos, que fazeis com isso mais do que os outros? Não fazem o mesmo os pagãos? Sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Então, aqui nessa lição, nosso Mestre Jesus Cristo chama-nos a atenção para o nosso comportamento, não é? Como é que nós devemos agir no nosso dia a dia? E ele fala que nós devemos buscar a perfeição. E ele fala que nós devemos ser, ou buscar a ser, tão perfeitos quanto perfeito é o nosso Pai Celestial. Mas, considerando-se que Deus é a perfeição infinita e que Deus é único, se fosse dado ao homem, ao ser humano, atingir a perfeição absoluta, também os homens acabariam se tornando Deus. E aí nós iríamos ter, com o passar do tempo, infinitos deuses. E isso é inaceitável. Essa é uma hipótese que nós não podemos considerar. A existência de vários deuses, ou que nós, algum dia, possamos nos tornar um Deus. Essa é uma hipótese que não podemos aceitar. Mas ele estava falando para pessoas, seres humanos, ainda em um estado de conhecimento, um estado de desenvolvimento muito pequeno. E ele então precisava colocar para essas pessoas um modelo de perfeição. Então, ninguém melhor para servir de modelo de perfeição do que o próprio Pai Criador, que afinal ele é a perfeição absoluta. Portanto, ele é o melhor modelo que pode existir. E que nós devemos, ou nós temos a obrigação de nos esforçarmos para atingir essa perfeição, embora sabendo que nunca a atingiremos. Mas devemos nos esforçar para atingi-la. Por quê? Porque é dado ao homem apenas uma perfeição relativa, que o aproxima do Pai Criador. Quanto mais nós formos evoluindo, quanto mais nós formos depurando o nosso espírito e nos aperfeiçoando cada vez mais, nós estaremos nos aproximando do nosso Pai Celestial, cada vez mais.
E esse, então, é o processo que ele quis nos mostrar. Que nós, à medida que vamos evoluindo, vamos nos aproximando dele. Podemos chegar muito próximo, mas nunca podemos atingi-lo. Em termos de perfeição. Porque ele é único, ele é perfeição absoluta. Ele é o Criador do céu e da terra. Ele é o Criador do universo inteiro. E isso demonstra a sua superioridade em termos de perfeição. Mas aí vem a pergunta: como nós fazemos para atingir essa perfeição relativa, ou para conquistar essa perfeição relativa a qual nos é permitido? E ele foi claro, ele foi muito claro quando disse: amai aos vossos inimigos, orai por aqueles que vos perseguem e caluniam. O que significa isso? Isso significa amar ao próximo, incondicionalmente. E como é que nós demonstramos que nós amamos ao nosso próximo de forma incondicional? Amar o próximo de forma incondicional é a prática da caridade. Porque a caridade, ela nada mais é do que a realização prática do amor ao próximo. Agora, então é através da caridade que nós nos elevamos. É através da prática da caridade que nós vamos gradativamente depurando o nosso espírito e ganhando e nos aproximando cada vez mais da perfeição relativa que nos é permitida. Agora, precisamos entender o que é a caridade, né? Porque posso dizer, é muito fácil, né? Atingir a perfeição, então, me tornar um cara perfeito. Basta eu sair aí na rua e fazer igual o Silvio Santos, né? Quem quer dinheiro? O aviãozinho aí, o aviãozinho. Né? Basta fazer isso. Não é bem por aí, não. Não é bem por aí. Porque a caridade, como eu falei, ela é a prática do amor ao próximo. Portanto, ela não é um gesto frio, ela não é um gesto apenas, mas a caridade, ela é um sentimento. Portanto, estender a mão amiga a um necessitado, consolar um enfermo, ajudar uma pessoa desamparada, dar assistência aos necessitados, ela tem que ser feita com amor. Eu encontro alguém aí na rua que vem me pedir uma moeda, aí eu prontamente jogo a moeda para ele, porque eu estou fazendo caridade, e a caridade é que vai garantir a minha evolução, é a caridade que vai garantir a minha perfeição, e eu simplesmente jogo a moeda. Será que isso realmente está sendo válido? Não, porque eu dei aquela moeda
simplesmente pensando em mim. Eu dei a moeda achando que aquela moeda vai me garantir melhores lugares na vida espiritual. Eu não fiz esse gesto por sentimento. Eu não fiz esse gesto porque eu me condoí daquele cidadão, daquele indivíduo que está naquela situação deprimente, naquela situação lamentável. Isso, eu simplesmente fiz o quê? Eu simplesmente demonstrei o meu orgulho. É como se eu dissesse, Tó, eu tenho bastante, pega para você, uma moeda aí não vai fazer falta nenhuma. O gesto foi exatamente isso. E é por causa disso que eu, quando leio aqui os avisos, eu falo aquele que pode e que deseja. Porque poder e não desejar, é melhor não dar nada. É melhor não colaborar. Colabore se você pode e se você deseja. Se você sente por aquelas pessoas que são assistidas alguma coisa. Não piedade. Piedade também não é sentimento. Tem que sentir por elas amor. Tem que sentir, tem que entender que elas são nossos irmãos. Irmãos infelizes, irmãos menos afortunados, irmãos talvez desprotegidos, mas são nossos irmãos. E por isso nós temos a obrigação de amá-los incondicionalmente. O que é amar incondicionalmente? É não colocar objeções, não colocar condições. Não, eu vou amar aquele lá porque ele é branquinho, ele é bonitinho, ele é loiro, ele não sei o que e tal. Aquela outra ali não, aquela é escurinha, tem o cabelo encaracolado, não gosto, aquela não gosto. Isso não é amor, gente. Isso não é amor. O amor, ele é puro, o amor, ele é sincero, ele é desprovido de todo e qualquer sentimento de maldade, de qualquer sentimento discriminatório, de qualquer sentimento de comparação. Por que nós devemos comparar as pessoas, que uma é melhor do que a outra? Não, nós somos todos iguais. Comparamos, sim. Fazemos isso no dia a dia? Sim. Por quê? Porque somos hipócritas, porque somos orgulhosos, porque somos egoístas e não aprendemos ainda aquilo que o nosso Mestre Jesus Cristo veio para nos ensinar. Porque nós ouvimos, lemos os seus ensinamentos, mas não colocamos aquilo que ele nos ensinou dentro do nosso coração. Não transformamos isso em verdades para nós mesmos. Transformamos em verdade para os outros. Não, você tem que agir assim. Você tem que ser caridoso. Você tem que ser bondoso. Eu não, eu sou diferente. É assim que nós normalmente fazemos. É normalmente assim. Cobramos dos outros aquilo que escondemos em nós. Mas não foi isso que o Mestre Jesus Cristo nos ensinou. Ele nos ensinou que, se nós queremos, se nós desejamos evoluir e atingir a perfeição que nos é permitido, a perfeição relativa a qual é permitido ao ser humano atingir, é necessário que nós aprendamos e pratiquemos. Aprendamos e pratiquemos a caridade. O que é a caridade? A caridade
é a virtude maior. Caridade é a virtude que engloba todos os outros sentimentos. Devemos praticar a benevolência. Devemos praticar a indulgência e não o orgulho, o egoísmo, a ganância, como normalmente nós vemos. Que as bênçãos do nosso Pai Celestial recaia sobre todos. Muito obrigado.